nos acompanha nesta hora. Aqui quem fala é Cíntia Rios, mais uma vez. Hoje estamos falando diretamente de Canoas, aqui da minha casa. E eu gostaria de, desde já, falar da alegria que nós temos em ter a sua audiência. Pode ter certeza que nós ficamos na expectativa de reencontrar cada uma de vocês. E antes da gente adentrar nessa maravilhosa série denominada Design Divino, eu gostaria que você já pudesse compartilhar com outras mulheres. Juntas nós podemos ir mais longe, podemos chegar em outras casas, tantas outras famílias, não é verdade? Então compartilha esse link aí, dá um likezinho, joinha, e assim a gente vai poder ouvir mais um pouquinho hoje da palavra de Deus, aquilo que Ele já tem nos ensinado no decorrer da semana. Então, fica atenta aí, porque hoje nós temos um assunto assim com um tema muito importante. Cintia, qual é o tema de hoje? Juntas pela feminilidade bíblica. A gente tem percebido um movimento muito grande, uma união muito grande das feministas por aí, né? De forma escusa, no mundo, exatamente no submundo, nas trevas, de forma dissimulada, mas elas têm se unido, elas têm se juntado por aquilo que elas acreditam sobre a ideologia feminista. E nós? O que é que nós temos feito nos dias de hoje? Então eu quero convidar você para que nós possamos nos aliar, nos juntar, nos unir para defendermos sim a feminilidade bíblica, os aspectos bíblicos que Deus tem deixado desde a criação do mundo para todas nós mulheres, porque são os melhores, os mais deliciosos, os mais fáceis de termos verdadeiramente o sucesso tão esperado na vida feminina. Então, hoje, não perca, porque a gente já vai começar a desenvolver esse tema. Mas enquanto a gente desenvolve, enquanto você compartilha com outras mulheres, cristãs ou não cristãs, porque esse assunto diz respeito à mulher casada, à mulher solteira, a mulheres cristãs, a mulheres que nunca ouviram, né, e nem leram a palavra de Deus, mas pode ser uma excelente oportunidade para ela perceber que o valor dela, o meu valor, o seu valor, está exatamente sobre o que Deus fala sobre nós. E Deus, de forma nenhuma, nunca nos desprezou, nunca nos humilhou, pelo contrário, sempre nos fortaleceu, nos criou com um papel belíssimo. A feminilidade é coisa que a gente precisa almejar, desenvolver, lutar, para que as futuras gerações não paguem o preço que nós estamos pagando diante de tantas ideologias que só têm acabado, de fato, com a vida da mulher. Então, vamos lá, vamos juntinhas, vamos entender o plano divino, design, porque Deus é o design superior de todas as coisas. Então, a gente não pode ficar alheio ao que está acontecendo nos dias de hoje e, por outro lado, não podemos ser ignorantes, né? Quando eu falo ignorante, é a falta de conhecimento da palavra em relação à feminilidade, que é algo tão necessário nos dias de hoje, tá certo? Pois bem, trazida essa saudação, essa pequena introdução, eu gostaria de, primeiramente, antes da gente adentrar no estudo em si, já que a gente está chegando aí ao Dia das Mães, né? Esse final de semana comemora-se o Dia das Mães. Eu sou mãe e eu tenho certeza que muitos de vocês que nos acompanham aqui são mães biológicas ou mães espirituais de tantas pessoas que a gente adota no coração, e isso é maravilhoso porque faz parte da feminilidade, acolher, não é? Acomodar, adotar filhos, tanto biológicos como espirituais. Então, eu gostaria primeiramente de trazer um devocional compartilhado aqui sobre o devocional do reverendo Arival Dias, né, da Igreja de Pinheiros, sobre esse maravilhoso livro Mães Orando, Deus Agindo, que diz respeito também ao Projeto ANA, a Confederação Nacional, que tem um Projeto ANA SAF, já há muitos anos, onde a gente ora pelos nossos filhos. E se você é mãe, você entende bem o que eu estou falando. Então, eu queria compartilhar esse devocional que diz assim, ó, como título: não deixes a instrução de tua mãe. A instrução piedosa da mãe é um tesouro eterno que protege e guia os filhos na caminhada com Deus. Provérbios capítulo 1, verso 8, quero ler primeiro o texto base para você compreender a nossa fala, que diz assim, Provérbios 1, 8. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe.
E agora nós vamos entender o devocional. Diz assim, ó: nenhuma influência é tão poderosa quanto a de uma mãe piedosa sobre a vida dos seus filhos. Essa influência vai além da vida presente, impactando por toda a eternidade. Há uma grande responsabilidade em instruir os filhos nos princípios da palavra de Deus, não apenas com palavras, mas pelo exemplo vivido no dia a dia. Essa instrução nasce do amor a Deus e também ao próximo. A instrução de uma mãe piedosa ensina o filho a valorizar o que é eterno, a salvação pessoal. Implica viver uma vida de santificação, evitando o pecado e tudo aquilo que Deus condena. Na prática, a mãe orienta seu filho a cultivar bons hábitos, fazer o que é correto e tomar, sim, decisões fundamentadas em princípios bíblicos. Ela o ensina a temer ao Senhor e a priorizar o reino de Deus por toda a sua vida. Os filhos, porém, saem para enfrentar a vida, convivendo com pessoas diversas e enfrentando tentações variadas. A maior delas é afastar-se de Deus e remover os marcos antigos deixados pela mãe piedosa. Como mãe, nunca desista dos seus filhos. Continue lutando em oração para que eles resistam e permaneçam firmes. Muitos esquecem e abandonam a lei de sua mãe quando estão longe dela, o que é insensato e cruel, pois permanecer no ensino recebido é sinal de sabedoria, gratidão e amor. O amor de uma mãe por seu filho nunca morre, mesmo que o interesse do seu filho diminua. Ela sempre amará, cuidará e orará por ele, confiando assim em Deus para toda a sua restauração. Senhor, fortalece meu coração para instruir os meus filhos no teu caminho e para nunca desistir deles em oração. Que a tua palavra seja sempre a luz que ilumina o meu lar. Faze-te sempre presente em nosso meio, pois o meu desejo é que meus filhos tenham experiências extraordinárias contigo. Amém. Você que é mãe, se os seus filhos estão e permanecem nos caminhos do Senhor, não é porque você foi uma mãe maravilhosa, mas é pura graça de Deus. A palavra de Deus diz que a gente deve ensinar os nossos filhos, quando eles são crianças, no caminho que devem andar. E quando estiverem velhos, jamais se desviarão deles. Mas nem sempre é assim. Eu sei que aqui no nosso público nós temos mães que choram, que o coração está pequeno, por perceber que os seus filhos estão afastados dos caminhos do Senhor. Então, antes mesmo da gente adentrar aqui no nosso estudo, eu gostaria de incentivar você a não desistir de orar pelos seus filhos. Continue, persevere. É promessa da aliança, é promessa do Senhor, porque Ele veio para salvar a sua vida e toda a nossa casa. Não é? Então a gente pode acreditar de que Deus é um Deus que pode trazê-los de volta. Uma migalha do favor do Senhor é suficiente para transformar o coração do nosso filho, a mente do nosso filho, e fazer deles um grande vaso de bênção na vida desta geração, no decorrer dos dias, por onde eles andarem, dentro de casa, no trabalho secular, na igreja, para os familiares, e serem influências, né, positiva, influência bíblica, influenciadores nesse mundo tão carente de preceitos bíblicos, de intervenção divina. Então, enche o seu coração de expectativa, independente de como ele está hoje, porque o nosso Deus é o Deus da aliança, é o Deus da promessa. E Ele prometeu que a salvação é para nós e os nossos filhos. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Que Deus em Cristo te abençoe, minha querida. Vamos lá então? Vamos iniciar o nosso estudo na hora de hoje. Vamos trazer aqui para você ficar bem por dentro do que nós vamos falar. Você que está chegando agora, seja muito bem-vinda. Eu sou Cíntia Rios, já me apresentei. É uma satisfação poder ter você conosco. E eu deixei aqui um pequeno devocional, especialmente para você que é mãe. Eu também sou mãe. Sou mãe do Daniel Filho, que tem 27 anos, já é casado com a Lorena, minha nora. Sou mãe da Rebeca, 22 anos.
e sou mãe da Raquel com 19 anos. Então, eu sei o que é ser mãe, né? Esses são meus filhos biológicos, mas tenho vários filhos espirituais que a gente vai dando aquela assistência que você compreende muito bem como é. Então, estamos aqui na semana do Dia das Mães e deixei uma mensagem especial a você que é mãe biológica e também uma mãezinha espiritual, tá bom? Mas vamos lá então, vamos lá para o nosso estudo de hoje. Qual é o nosso tema hoje? Nós estamos falando dessa série maravilhosa chamada Design Divino. Já entendemos que o nosso Deus é o designer supremo. Ele criou todas as coisas, inclusive a mulher, de forma perfeita, de forma amorosa, de forma fiel, de forma justa, como lhe é próprio, para que nós pudéssemos desempenhar o nosso papel da melhor forma, como ele prescreveu, enquanto nós estamos aqui nessa dimensão chamada Terra, não é? Mas hoje o nosso tema é Juntas pela Feminilidade Bíblica. Então presta atenção. Qual é o nosso versículo base? Abra lá. Filipenses capítulo 1, dois versículos. Capítulo 1, versículo 27 e 28. Eu gostaria de ler esses dois versículos para poder você, de repente, estar sem Bíblia, entender sobre o que nós vamos falar, tá bom? Nos diz assim a palavra de Deus: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Conseguiu compreender aí? Já começar a pensar e tirar algumas lições preciosas dentro desse tema? Então veja, Juntas pela Feminilidade Bíblica. Texto base, Filipenses, capítulo 1, versículos 27 e 28. É certo que, diante do texto que nós lemos, Paulo aqui se refere ao Evangelho como um todo, né? Então, isso a gente precisa deixar claro. Contudo, eu quero trazer aplicações de forma mais específica para você, para nós que somos mulheres, e te incentivar, te encorajar, te desafiar para que você se una a nós, para que você se una a mim e para que nós mulheres nos unamos para lutarmos sim com clareza, na superfície, com transparência, conforme os preceitos bíblicos, pela feminilidade bíblica. Por que eu estou falando isso? Porque nós vemos aí as feministas a todo vapor se unindo, unidas, hein? Unidas de verdade. Às vezes nem se conhecem, mas elas se unem para maquinar o mal, né? Para disseminar a sua ideologia de forma que não é com transparência, é no submundo, é nas trevas e é de forma bastante dissimulada. Então, nós precisamos nos unir. Por isso que o nosso tema é esse, Juntas pela Feminilidade Bíblica. Nós não vamos nos calar. A geração passada já contemplou isso no século passado, quando todo esse movimento aconteceu, de forma bem caladinha, de forma bem, como é que eu posso dizer assim, bem assistindo de camarote, digamos assim. A sociedade testemunhou assistindo de camarote no século passado, quando sentiu o impacto causado pelo movimento feminista. Então, chega, não é hora da gente se calar, é hora da gente se unir e defendermos a bandeira do design superior, as verdades bíblicas, que é o que de fato vai colocar nós mulheres no devido trilho, porque de vez em quando a gente sai dele, não é? Mas isso é da natureza ainda pecaminosa, da nossa velha natureza, apesar de sermos pecadoras redimidas, aquelas que já foram encontradas por Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Então, Ele mesmo nos coloca no prumo novamente, e nós não vamos, como geração de hoje, simplesmente contemplar tudo isso que está acontecendo. Então, eu quero desafiar você, encorajar você, convidar você a se unir a mim e a mulheres que querem defender esta causa bíblica. O texto que nós lemos diz, olha, vocês precisam defender a causa do Evangelho. E nós temos passado por esse grande desafio e temos colhido um fruto amargo.
Hoje, meninas, o feminismo é uma mentalidade prevalecente entre nós. Isso a gente não pode mentir. E aí você pode perguntar assim, mas Cindy, como é que isso aconteceu? Como as ideias de tão poucas mulheres, não eram muitas, conseguiram tão grande aceitação e tem se alastrado o mundo afora, tem chegado aqui bem pertinho de nós, tem adentrado as nossas casas e nós não podemos continuar simplesmente assistindo sem compreender no que isso interfere, quais são as causas, quais são as aplicações e quais frutos que nós colheremos, aliás, que já estamos colhendo diante de tamanha ideologia. As feministas, certamente, se você fizer essa pergunta para elas, elas vão responder assim, ó, foi graças ao poder da irmandade. É uma expressão muito utilizada por elas, ou seja, essa expressão poder da irmandade significa nos unimos para defender tal ideia, né? Aceita um chimarrãozinho? Vamos lá. Então, é certo, eu tenho plena convicção de que nós mulheres, nós temos uma grande capacidade de influência e você sabe disso. A minha pergunta para você é, você tem usado essa influência para o bem ou para o mal? Como que você tem usado essa influência? Para aquilo que Deus dita ou para tantas outras vozes que estão falando por aí? O meu desejo é que eu e você defenda a causa do grande orador, defenda a causa do design supremo, que é aquele que nós temos estudado com profundidade bíblica aqui todas as quartas-feiras. Vejam bem, quando nós trabalhamos juntas, nós podemos sim, meninas, nos tornar uma força indomável e perceber, como consequência, mudanças maravilhosas. Então, é esse o desejo, também um dos desejos do nosso estudo, para que você tenha conhecimento de causa e para que você continue aprendendo, imediatamente aplicando aquilo que você está aprendendo sobre os diversos temas que nós já temos aqui adentrados, certo? Então, eu queria compartilhar com você 5 aspectos hoje sobre a feminilidade, para que nós possamos desenvolver essa feminilidade bíblica. Porque talvez você diga assim, tá, eu não sou feminista, mas eu também não sei como é que eu posso desenvolver essa feminilidade bíblica. Eu quero até me juntar a você, mas como? Então vamos lá. Vou deixar aqui 5 aplicações, 5 lições práticas para que nós possamos desenvolver. Primeira delas, deseje ser uma mulher produtiva. A sociedade, quando eu falo produtiva, eu estou me referindo à maternidade, tá? Não estou falando de produção de trabalho, de produção de outros aspectos, só para você compreender. Então, veja, a sociedade hoje, se você parar e pensar, ela incentiva as mulheres a terem o quê? A correrem atrás do quê? Você vai poder me ajudar a responder, você já sabe. A ter o quê? A belíssima carreira profissional, não é assim? A perseguir um sucesso profissional, o poder, a se entregar no próprio sexo, é uma das expressões que mais a gente ouve nos dias de hoje para a mulherada é permita-se. E aí eu pergunto para você, será que você não tem se permitido demais? Não é hora de você frear? Você tem sido extremamente permissiva consigo mesmo? Muito cuidado, porque essa linha ela é tênue, ela pode lhe levar a caminhos que não são bíblicos, né? Ou a buscar incansavelmente autorrealização como um alvo principal da mulherada nos dias de hoje. É ou não é assim que nós temos ouvido e temos sido incentivadas como mulheres a buscar esse tamanho sucesso nos dias de hoje? Bom, uma antiga ladainha do movimento feminista era que a biologia, ou seja, a nossa estrutura feminina, não poderia controlar o destino da mulher. Ou seja, ser mãe? Para que ser mãe? Ser mãe é um atraso de vida. Ter um filho, você vai ter que gastar, você não tem dinheiro para pagar a escola, você não tem dinheiro para dar tanta roupa, você não tem dinheiro para isso, você não tem dinheiro para aquilo, acaba se tornando caro. Outra coisa, dá trabalho, porque não é só colocar no mundo. A palavra de Deus, se você é uma mulher cristã, diz que a gente precisa ensinar, instruir. E quantas vezes a gente fala, e o filho se torna muitas vezes até mesmo rebelde, né? É por isso que muitas mulheres têm preferido o quê? Ser mãe de pet, né?
Às vezes você passa, viaja, deixa no hotelzinho, quando chega ele está feliz da vida, quer lhe receber de novo. Tem, parece que mais gratidão do que certos filhos, mas será que é de fato assim que a gente tem que viver? Não tem problema não, viu gente? Você ter seus cachorrinhos, eu tenho 2 cachorrinhos, nessa não é a ênfase do nosso assunto. Eu só estou trazendo alguns exemplos de como a gente tem vivido, porque a gente também não pode substituir, e a gente parece que vive numa geração meio esquisita, não é? Meio estranha, porque assim, nós como filhos, muitas vezes, nós colocamos os nossos pais fora de casa, em clínicas geriátricas. Eu sei que existe vários casos que é necessário, e a clínica geriátrica, de forma alguma, eu estou difamando, pelo contrário, tem clínicas geriátricas maravilhosas que têm um cuidado, muitas vezes, muito maior quando você ainda está envolvida com questão de trabalho e outras questões mais, né, que dão muito maior suporte. O que eu estou dizendo é o abandono dos pais, que não é necessariamente porque você colocou em uma clínica geriátrica que você vai abandoná-lo. Você pode colocá-lo por falta do seu tempo e do cuidado que eles precisam, mas todos os dias se fazer presente na vida deles, né? Mas a nossa geração, parece que a gente, assim, abandona os pais, não tem tempo para os pais, não é? Os filhos a gente não quer ter porque vai trazer muito gasto e muito trabalho, e a gente gasta todo o nosso tempo com os cachorrinhos, com os pets. A gente caminha nas praças com os pets, a gente paga hotel para os pets, a gente já paga até... A gente não, eu nunca paguei nem vou pagar, mas assim, já tem até terapia para eles, né? Então parece que a gente anda numa confusão, a gente está meio que perdido. Concorda com isso? Então essa é uma realidade que a gente já vive. Continue amando os animais, cuidando deles, isso é mandato cultural. O Senhor diz, domina a terra. Façam isso, mas animal continua sendo animal. Animal não substitui ser humano. A gente precisa deixar isso muito claro. Então, quando a gente traz a palavra de Deus de forma mais profunda, quando a gente começa a olhar de acordo com a palavra de Deus, o ser mãe de forma, inclusive, intencional e segundo os preceitos divinos, é integral à feminilidade. Faz parte da feminilidade. Somente a mulher pode fazer isso. Não precisa ser nem cristão para a gente pensar nisso. Pensar ao contrário seria extinguir a humanidade. Você já parou para pensar nisso? Aí você diz assim, mas Cíntia, eu não tenho condições. O que é que tem acontecido? Se a geração do passado, se você parar para pensar, as nossas mães, as nossas avós, mais precisamente, se você teve contato com bisavó, enfim, elas tinham 8, 10, 14, 16, 20 filhos. Elas davam a comidinha assim, não tinha nem colher, era no dedo, passando o dedo de um por um, ninguém pegava bactéria, ninguém pegava gripe do outro. Hoje tem NAN 1, NAN 2, NAN 3, é o tipo de leite, se você não é mãe, para você compreender o contexto. A gente quando engravida, não pode falar para ninguém que engravidou, porque senão o bebê morre, uma superstição gospel, nunca vi isso na Bíblia. Depois a mulherada é orientada, quando tem um bebê, ficar 3 a 4 meses fora, até que ele consiga ter todas as vacinas e tudo mais. Eu não estou dizendo para você não ter cuidado, mas o que eu estou dizendo parece que a gente vive um outro extremo, não é? O cuidado é necessário, a precaução é necessária, mas muito cuidado, porque parece que a gente vai virar uma filholatria, você vai viver em função daquilo. Nós devemos sim almejar, desejar ser mães, inclusive não apenas termos filhos comprometidos com Deus, mas ser uma mãe segundo o coração de Deus. Porque muitas vezes você quer filhos obedientes, mas você como mãe é uma filha rebelde, é uma filha que não busca o Senhor, é uma filha que se diz cristã, que vive na igreja, mas que dá trabalho muito mais do que certas mulheres incrédulas. Então, onde anda o teu Deus? Que tipo de mulher cristã você tem sido? Que tipo de mãe, segundo o coração de Deus, você tem sido? Então, o estudo de hoje vai nos trazer alguns confrontos para que, em nome de Jesus e através do Espírito Santo de Deus, ele possa nos confrontar, para que a gente possa fazer uma autoavaliação e, de fato, conseguir melhorar, não é? Pelo menos viver uma feminilidade bíblica. O homem não vai viver assim. Isso não foi feito para o homem, não foi escrito para o homem. Só nós podemos ser femininas. Às vezes a gente briga tanto, né? As feministas esquecem, orientam tanto, brigam tanto, querem tanto ser iguais aos homens, ter o direito dos homens, ter a força dos homens, ter não sei o quê dos homens, e esquece da nossa essência.
ser menina, mocinha, cruzar a perninha, né? Desenvolver as coisas que só a mulher desenvolve, inclusive a maternidade. Jamais um homem vai poder ser mãe, né? Biologicamente falando. Eu sei que em alguns casos de perdas, muitos pais assumem também ali essa questão da maternidade, mas são exceções. Biologicamente, Deus deixou nós, eu e você, para que pudéssemos ser esse canal de bênção no que diz respeito à maternidade. Então, veja, a capacidade da mulher de dar à luz revela, sim, inclusive um propósito espiritual, de obediência. Agora, ai, Cíntia, mas e aí? Quantos filhos eu vou ter? Eu vou ter filho, vou colocar no mundo, vou tendo filho, tendo filho, tendo filho sem condição? Não, isso também é ser inteligente, a gente precisa ter prudência, sensatez, não é? Deus nos dá sabedoria. Não vamos colocar os filhos no mundo sem ter condições de dar o básico. Lembrando a você que o principal é esse legado espiritual, que quando você não estiver mais aqui, nem eu, não tem alegria maior para uma mãe do que saber, uma mãe cristã, do que saber que os nossos filhos andam na verdade. Para mim, por exemplo, não tem uma alegria maior do que essa. Às vezes a gente vê tantas mães investindo em tantas áreas, né? Tendo tanto orgulho, porque minha filha é médica, porque minha filha é juíza, porque o meu filho é um bioquímico de ponta. Eu não estou dizendo que nada disso é errado, a gente se alegra com o sucesso deles, com a profissão deles, mas será que você não está investindo apenas na área profissional deles? Será que você tem feito o culto doméstico? Será que você tem vivido os preceitos bíblicos? Será que você tem sido, de fato, uma mãe segundo o coração de Deus? Aproveite, querida, enquanto seus filhos ainda são pequenos. Quando eles estão maior de idade, a gente já não tem mais o tempo da mesma forma. Muitos deles já se acham donos da própria vida, né? A gente já não consegue mais tê-los ali grudadinho na nossa saia, não é assim? No nosso vestido, porque eles vão seguir. E você não precisa sofrer com isso, não, né? O tal da síndrome do ninho vazio. Não, você vai ficar feliz quando eles puderem casar e continuar o legado que você ensinou. Busque a Deus, meu filho, acima de todas as coisas. Tudo que temos e somos vem do Senhor. Mas não apenas ensine, não apenas pronuncie as palavras. Viva esse Jesus dentro do seu lar e você verá pela graça de Deus, pela fidelidade de Deus, de que de fato tudo mudou. Então, Deus, o design divino, programou sim, você querendo ou não, você aceitando ou não, que a mulher foi feita também para gerar, não apenas gerar biologicamente, mas nutrir. Pensa que coisa mais linda é o período gestacional. Você já vai estudar um pouquinho para você ver a onipotência de Deus. Deve sim existir um Deus grandioso, porque fazer nascer um ser, mas presta atenção, talvez você diga, só eu, tá vendo? Por isso que eu não ligo para os homens. Não existe filho, apesar de que o útero é seu, sem a presença masculina. É necessário, sim, que você se case, é esse o preceito bíblico, viu? Você que é menina solteira. Não é aí viver a vida com um e com o outro, ter relação sexual antes do casamento, não. Por mais que o seu namorado seja um namorado, um homem que você olhe e diz, esse vai ser o homem que eu vou viver para o resto da vida, tudo bem, mas a forma correta é casa, depois você tem os seus filhinhos e aí você segue sua vida de forma que o Criador, aquele que nos criou, vai se alegrar de fato. E não apenas gerar vidas, isso é bem importante da gente falar, mas nutrir. Faz muita diferença de simplesmente gerar, de simplesmente ter, de simplesmente dar luz. Eu e você, como mulher, fomos chamados para nutrir a vida de outras mulheres, ou de outros homens também, né? Porque a gente vai ter menino e menina. Então, veja, desde o princípio, o plano de Deus é que seus filhos sejam, sim, férteis, se multipliquem, encham, inclusive, a terra. Você vai encontrar isso aí lá na criação, em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Também você vai encontrar no capítulo 9, no verso 1, Gênesis 17, 6, também Gênesis ainda 35, verso 11. O seu desejo, contudo,
nunca foi que as mulheres tivessem filhos com um objetivo único, simplesmente de aumentar a população humana. Ou seja, eu vou ter filho, vou ter filho, vou ter filho, para quê? É a pergunta principal, né? Ele desejou, quando eu falo ele sim, o nosso Criador, o nosso design supremo, ele desejou que nós fôssemos produtivas, ou seja, que nós pudéssemos exercer a maternidade, tendo em vista o avanço e a expansão da família de Deus. Depois você olha lá, Gálatas capítulo 3, verso 7. Então não é simplesmente colocar pessoas no mundo, ter filhos e deixar à toa, mas deixar um legado com a informação de que os nossos filhos nunca devem esquecer que o nosso Deus é o Deus Supremo, o Pai de todas as coisas, que tem um plano de vida magnífico, maravilhoso para nós. E que se nós buscarmos a Ele em primeiro lugar, conforme diz Mateus, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e toda a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. A gente só não pode mudar a ordem. O que a gente vê nos dias de hoje é: você quer buscar todas as outras coisas e se sobrar tempo, opa, sobrou um tempinho? Aí talvez eu possa fazer uma oração sem nem cochilar antes de acabar. Então a gente precisa rever. O alvo da maternidade, querida mulher, é sim trazer ao mundo filhos que sejam nutridos. Nutridos do quê? Pela fé bíblica. Tá aí tantos outros grupos que têm tido filhos, enquanto você não quer nenhum, ou no máximo um, eles estão tendo 7, eles estão tendo 8 e estão deixando esse legado, um legado que não é nutrir a fé bíblica. Que tal nós começarmos a lutar por isso? Por quê? Porque isso é fruto para o reino. Nós precisamos entender que a maternidade, ela é um aspecto crucial do plano redentor de Deus para a sua vida. E eu vou abrir aqui um pequeno parênteses, porque de repente nós temos algumas mulheres que estão nos ouvindo que têm lutado para ser mãe, né? Que muitas vezes atrasou muito, correu muito atrás de muitas coisas, principalmente da área profissional, e quando se deu conta, o útero já estava envelhecido. E hoje tenta, através de tratamentos médicos, inseminações e várias outras formas também de ser mãe, e não tem problema nenhum, mas que lidam e lutam com uma frustração porque ainda não foram contempladas pelo próprio Deus. Continue. Deus é o Deus que abre as madres. Deus pode, de forma natural ou de forma sobrenatural, se for da vontade dele, fazer de você uma mãe, você passar por essa experiência da maternidade, e quando isso acontecer, você não vai esquecer que o seu legado é nutrir a fé bíblica no coraçãozinho do seu filho, tá bom? Então, veja, fechando aqui o parênteses, vamos voltar. Ela, ou seja, a maternidade, ela é essencial para conservar, inclusive para transmitir a verdade à geração seguinte. Então, a gente não está falando simplesmente de algo que é aqui e agora. A gente está falando de algo que isso vai passar de geração em geração. E se você for honesta consigo mesmo, Deus usou muitas mulheres, muitas pessoas, para que hoje você pudesse ter o esclarecimento bíblico, é ou não é? Talvez foi sua própria mãe biológica, talvez foram mulheres, professoras de escola dominical, vizinhas, não é? Parentes, ou até um colega de trabalho, alguém investiu, alguém foi usado, alguém ou várias pessoas foram usados por Deus para que você hoje pudesse usufruir dessa paz, que excede todo entendimento, desse Jesus que é maravilhoso, que deve ser a única razão da nossa vida. Então, querida mulher, como isso é imprescindível, como isso é importante nos dias de hoje. E por que eu estou falando isso? Porque o nosso arqui-inimigo, presta bem atenção, Satanás, vive tentando sabotar essa parte do plano de Deus. E não é à toa que nós vemos as famílias sendo totalmente atacadas nos dias de hoje. A desvalorização da família, a desconfiguração da família, porque Satanás, ele está aqui há muito tempo. Ele não pode tirar a sua salvação, porque a Bíblia diz que aquele que nos deu a salvação, ele é fiel. O que começou a boa obra, ele vai terminar até o dia de Cristo Jesus. A obra ainda não está acabada. O que Deus começou na sua vida, ele vai até o fim. Mas é se ele começou. Se ele não começou, é bom você que está me ouvindo procurá-lo ardentemente e urgentemente. Porque a nossa vida aqui é curta. E depois desta vida, depois da morte, existe uma eternidade. Mas o tempo é o tempo que se chama hoje.
E Satanás, ele tem tentado sabotar de todas as formas essa questão da desvalorização da família. Ele tem tentado desfazer, acabar com as famílias, desde o casamento. É por isso que a gente tem trabalhado há muitos anos, a fazer 30 anos que a gente começou um trabalho com casais, né? Eu e meu marido, fazendo conferências, estudos, inclusive está encerrando aqui as inscrições do Encontro de Casais na Serra Gaúcha, mas vai que você está ouvindo hoje pela primeira vez, se você tiver interesse, a gente consegue vaga para você ainda, assim, bem exprimido, mas dá tempo. Faça contato aí pelo telefone, ó, 051 981 11 9571. Venha desfrutar. Tem trabalhado tanto, né? Trabalha, trabalha, trabalha e não consegue nem desfrutar com a pessoa que você disse que ama? Vamos nos organizar. Todo ano a gente tem um encontro mais que especial na Serra Gaúcha, dentre outros que a gente faz aí em outros estados do nosso amado Brasil, para reavivar, reincentivar, valorizar, ensinar sobre a questão família, sobre a convivência conjugal. Satanás tem tentado atingir os nossos filhos desde as crianças. Você tem percebido que as escolas têm ensinado tantas ideologias estranhas e contrárias da palavra de Deus que você tem que ficar bastante atento. Talvez você diga, Cíntia, mas meus filhos já são grandes. Talvez você já seja avó, mas esses têm sido alguns desafios do nosso século, né? Então veja, se por um lado a sociedade desdenha e denigre a maternidade como aspecto importante da essência feminina, por outro lado, há pessoas que propagam, sim, a ideia de que dar luz é o princípio e o fim da essência feminina. Então, veja, os dois lados não estão corretos, né? Esse conceito está desalinhado com a palavra de Deus e a gente precisa compreender, porque a mulher também não foi feita simplesmente para dar luz, né? E aí, se fosse assim, eu perguntaria, você que não é mãe, então você deixou de ser mulher? Claro que não. Então, nenhum conceito está certo e nem o outro, porque a gente precisa verdadeiramente saber que, primeiro, ter e criar filhos é precioso aos olhos da Bíblia, é precioso aos olhos do Pai. Segundo, em geral, o casamento resulta em filhos biológicos, isso eu estou falando de uma forma geral. Mas isso nem sempre acontece, como eu falei, porque esse não é o nosso objetivo maior. O objetivo mais importante, presta atenção, da mulher é ser espiritualmente frutífera e não biologicamente. Dá para você compreender isso? E aí eu já começo a perguntar para você. Você tem sido espiritualmente frutífera para quem? Ai, meu Deus, nunca tinha parado para pensar nisso. Sim. Na sua essência, você deve se preocupar em gerar e criar uma prole espiritual. Como é maravilhoso, como é necessário, como é gratificante a gente ter contato com mulheres que são uma bênção espiritual na vida de tantas outras mulheres ou pessoas. Eu conheço várias mulheres assim. E você, tem sido uma mulher assim? Tem sido uma mãe espiritual? Para quem que você tem ensinado? O que você tem ensinado? Minha filha, você está perdendo tempo, você está desperdiçando o seu tempo. Tempo é um produto perecível, ele não volta mais. Se você deixar passar, já era. É como um homem careca e de barba. Ou você agarra pela frente, ou quando ele passa, não tem mais por onde pegar, afinal de contas, ele é careca. Então, todos nós temos 24 horas. Que tal você aproveitar a sua geografia, aproveitar o local onde você está, onde Deus te colocou? Eu estou aqui no Rio Grande do Sul, às vezes eu estou em outros estados, aí como preletora também, mas aí na sua casa, na sua cidade, no mundo afora, faça, dê sentido à sua vida como mulher, seja assim, queira ser, queira gerar, queira criar uma prole espiritual, cuidando primeiramente da sua casa, mas alargando as tendas, transmitindo o conhecimento do Senhor, as verdades bíblicas por onde você passar. Paulo diz aos não casados, né, que permaneçam solteiros, porque isso também é um dom de Deus. Cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, de um modo ou de outro, você vai encontrar lá em 1 Coríntios 7,7. Os dons e chamados de Deus são diferentes para cada um de nós. Mas se você é uma mulher casada, pense nessa realidade. Pense, sim, em desenvolver essa produção.
E lembre-se que o objetivo mais importante da mulher, se você esquecer tudo, não esqueça dessa frase, é ser espiritualmente frutífera. O meu desejo é que Deus traga um avivamento para que nós mulheres sejamos verdadeiramente, espiritualmente frutíferas, porque o que nós mais vemos é o índice dos evangélicos, das mulheres cristãs crescendo e nada muda no nosso Brasil. Tem alguma coisa errada. Desde o tempo da Reforma Protestante, onde o evangelho chegou, a cosmovisão mudou. Cosmovisão muda o pensamento, a sua forma de ser. Ai, Cíntia, mas eu sou uma mulher assim, sabe? Porque eu passei por isso. Deixa de vitimismo. Para de culpar os seus pais por todos os seus problemas. Que tal você pegar as coisas boas dos seus pais, de forma especial da sua... Ah, eu sou assim porque eu passei por um trauma não sei o quê. Em todo tempo, em toda geração, todas as mulheres passaram por dificuldades, por frustrações. E presta bem atenção, a frustração é bom, ela é boa, faz parte da nossa vida, porque nós podemos amadurecer, nós podemos crescer. Não frustre os seus filhos. Não crie-os numa bolha sem nenhuma frustração, porque na vida eles vão ter muito mais frustração do que acertos, eles vão errar bastante. Imagina se você em todo tempo tentar bloquear o seu filhinho para que ele não tenha nenhum tipo de frustração. Ué, e quando ele estiver já longe de você, que vier os nãos da vida, que vierem as frustrações, você acha que ele vai ter maturidade para conseguir passar por isso? Não. O primeiro não, muitas vezes ele se suicida, ele tira a própria vida porque ele nunca passou por isso. Então, nós temos que ser mães diferentes nos dias de hoje. Nós temos o dever de parar com o vitimismo, encarar situações de frente. Se está difícil, vamos pedir ajuda ao nosso Deus e vamos nos apegar às promessas do Senhor. Ele disse que não veio tentação que não fosse humana. E, olha, se tiver muito difícil, Ele vai dar livramento para que a gente possa suportar. Esse é o nosso Deus, o Deus que nós cremos. Aprendeu aí o primeiro ponto? Então, deseje ser uma mulher produtiva, deseje sim a maternidade, mas lembre-se, volto aqui a retomar esse ponto. O objetivo mais importante não é que você seja uma mulher biologicamente frutífera. Se Deus te conceder, ótimo, associe ao principal. Seja uma mulher espiritualmente frutífera. Vamos nos unir? Vamos produzir frutos dignos do Evangelho, digno da fé que a gente tanto fala. E eu aqui não estou me referindo simplesmente a você ser religiosa, frequentar determinada igreja, se acostumar com o sagrado e esquecer do próprio Deus. Fica aqui o desafio. Segunda aplicação, ou segunda lição que nós queremos deixar aqui para você. Deseje ser uma mulher, né, acolhedora. Como precisamos de mulheres acolhedoras. Onde estão as mulheres acolhedoras? Onde deveriam estar as mulheres mais acolhedoras? Um dos mais belos, sem dúvida, propósitos de Deus para a mulher é que ela prepare e administre um lar acolhedor. E quando eu falo de lar, tudo começa do coração, né? A nossa casa não deve ser apenas uma casa, deve se tornar um lar acolhedor, um lugar onde várias pessoas possam ter acesso, a começar pelo seu marido, a começar pelos seus filhos, a começar pelos seus familiares e alargar as tendas, tanto jovens, adolescentes, né? Casais, que podem sim sentar no seu sofá e receber bons aconselhamentos bíblicos. Que tal você começar a ser uma mulher acolhedora, uma mulher conselheira, né? Deus não entrega simplesmente à mulher uma lista específica de tarefas que ela tem que realizar. O nosso Deus não é um Deus assim. Deus não entrega à mulher, nem determina que ela faça todas estas tarefas sozinhas, porque mulher de verdade tem muitas tarefas. Você concorda comigo? A gente amanhece o dia cheio de tarefas, aliás, a gente já dorme aquelas que são organizadas já com a agenda do outro dia, né? Para ver se a gente consegue dar conta. E dá sim, dá tempo, porque o seu problema nunca deve ser o tempo. Deus é tão maravilhoso que deu 24 horas para todos. O nosso grande problema é a gestão do tempo. Assim como nunca é o dinheiro, é gestão do dinheiro, é ser mordomo daquilo que Deus dá. E, Cíntia, aí daria um outro estudo. Já tem aqui no nosso canal, Mulher Reformada, né? Decisões acertadas. Dá uma olhadinha lá, como administrar melhor o seu tempo, como administrar melhor o seu dinheiro, enfim. Já tem estudo e respaldo bíblico sobre esses temas.
Aliás, dentro do nosso canal aqui, Mulher Reformada, nós já temos mais de 250 temas diferentes sobre estudos bíblicos. É bom você se inscrever, é bom você ouvir. Ah, eu já perdi, mas fica tudo gravado. Você pode se inscrever e, se ele for abençoador para a sua vida, compartilhe com outras mulheres. Precisamos nos unir com o que é bom. Um estudo desse pode trazer toda uma transformação para a vida de muitas mulheres, de muitas famílias. E toda a glória vai ser dada ao nosso Deus, porque Ele é o único digno, né? Nós somos apenas instrumentos, nós somos vasos de barro, mas Ele não, Ele é o Todo-Poderoso e é por Ele, não é por nós, que fazemos todas as coisas. Mas vamos voltar aqui no nosso segundo ponto, né? Deus não entrega a mulher, nem afirma que cuidar da casa é a única função dela, apesar de que lá em Tito, capítulo 2, tem uma série inteirinha aí também, Mulheres Ensinando Mulheres sobre Tito, onde tem as qualificações para que não difamemos a palavra de Deus. Tem um deles chamado Como Ser Boa Dona de Casa. Você pode olhar lá para ter mais profundidade sobre o assunto. Então, nós precisamos reacender essa qualificação e essa vontade. Mas não foi só para isso também que Deus nos chamou. Até porque lá em Provérbios 31 nós já temos o exemplo de uma grande mulher, que é a mulher de Provérbios 31, que nem o nome a gente sabe qual é, de que ela já era empreendedora, não é? Ela cuidava da casa, sim, o marido dela elogiava, os filhos dela elogiavam, as servas dela, as empregadas dela ajudavam, mas ela também tinha trabalho fora. Ela era empreendedora, ela comprava terreno, ela comprava uvas, ela vendia, enfim. Então, veja, Deus não entrega a mulher e nem deseja que ela idolatre o seu lar, né? E coloque-o acima dos valores espirituais que ele mesmo aponta. Até porque talvez você diga assim, eu aqui, ó, trabalhei tanto, foi o suor do meu trabalho. Tá vendo essa casa? Aqui, eu falei para vocês, eu estou aqui da minha casa em Canoas, falando para você. Então, tá aí a sua casa, tá aqui a minha casa. Mas eu quero dizer para você que, na verdade, a minha casa não é essa. A sua casa não é a que você tem. Se tudo que nós temos hoje for considerado pelo nosso esforço, nós não estamos indo à luz das Escrituras. É óbvio que a gente trabalha, mandato cultural, desempenho, seja o melhor funcionário, trabalhe, economize, compre o seu imóvel, né? Compre mais do que um, viva de renda passiva, tudo isso é maravilhoso, isso é a inteligência financeira que Deus nos dá, mas tudo isso é passageiro. A minha casa foi criada pelo arquiteto do universo, o nosso mestre. Eu não conheço ainda. Quando eu chegar no céu é que eu vou conhecer. Ele vai dizer, entra, Cíntia, está aqui o seu lugar. A sua casa você ainda não conhece, por isso que você deve desapegar disso aqui. Cuide, pobre, mas limpinha, deixe tudo limpo, deixe tudo cheiroso. Eu amo quando eu chego em casa, eu amo chegar e sentir aquele cheiro de limpeza, aquelas essências assim que dá gosto, não é? Não é bom? Compre um aromatizante, né? O meu preferido é o de bambu, né? De uma das farmácias Panvel, inclusive. Amo, é um cheiro tão gostoso, tão agradável. Você deve ter o seu também. Cuide direitinho. Mas, meninas, a nossa casa foi preparada pelo nosso Pai. Nós só conheceremos quando estivermos, de fato, na eternidade. Lá não vai precisar de correria. Lá tudo vai estar maravilhosamente ao seu serviço. Por isso, presta bem atenção. Eu só tenho uma vida para servir ao Senhor. É por isso que eu gasto intensamente a minha vida servindo a Deus. Depois disso, eu serei servida pelo próprio Jesus. Que tal você se unir a mim e fazer o mesmo? Cuide e gaste seu tempo com coisas de valor eterno. Mas se prepare, quando você fizer isso, você vai ser perseguida. Mas bem-aventurados sois, quando mentirem, disserem todo mal contra vós, vos injuriarem por conta do próprio evangelho, né? Então, veja, a Bíblia deixa claro que Deus criou a mulher com inclinação e responsabilidade, né? Específica para o lar, com certeza. Mulheres casadas e solteiras, você que tem ainda um tempo maior como mulher solteira, pode sim glorificar a Deus quando você prepara um lar acolhedor, convidativo, que gera vida e que nutre vidas, né? A semana passada eu convidei no domingo, depois da escola dominical, a gente sempre almoça em família, com os filhos, nora, enfim. E eu sempre convido mais pessoas. Semana passada eu convidei 2 jovens que estão aqui na nossa igreja, que vieram estudar, passaram em algumas faculdades, mas que estão longe das mãezinhas. Então, assim, que tal você começar intencionalmente a olhar
à sua volta e convidar vizinhos, convidar colegas dos seus filhos, convidar pessoas da sua igreja, convidar familiares, não só cristãos, também que não são cristãos, né? Para que a gente possa anunciar através das nossas ações, de forma intencional, a pessoa bendita de Jesus, né? Então, se nós formos mulheres acolhedoras, a nossa casa vai ser um pedacinho do céu. O que mais parece com um pedacinho do céu? Um lar bem estruturado, um lar acolhedor, onde você respeita o seu esposo, onde você reduz o volume, não é? Onde você o encoraja, onde você o elogia, onde você compartilha, onde você glorifica a Deus, onde você dá atenção aos seus filhos, quando você pode saber pelo menos qual é o prato preferido dele, qual é o bolo preferido dele ou dela, né? Quando você dá ouvidos, quando você diz, filho, eu te amo. Ai, Cíntia, mas eu nunca ouvi isso da minha mãe, eu estou viva. Ok, mas fez falta para você? Então que tal você fazer? Tudo que você quer que os outros façam a vocês, é bom vocês fazerem antes. Isso é a lei áurea da palavra de Deus. Então a gente pode sim afirmar que um lar acolhedor, uma mulher acolhedora de forma mais específica, porque tem mulheres que espatifam com tudo. Por que eu estou falando esse ponto? Sabe o que é espatifar? É uma palavra bem própria do nosso Nordeste, né? mais precisa aí da minha cidade aí, do interior da Bahia, minha cidade de origem. Eu estou no Rio Grande do Sul, mas sou uma gaúcha genérica, né? Tomo chimarrão, mas não sou gaúcha original. Olha aqui. Roncou. Vai completar 18 anos aqui, porque sou auxiliadora do meu amado marido. Deus me encaminhou para aqui, né, como militar da Força Aérea e também como pastor presbiteriano, que já faz um excelente trabalho, diga-se de passagem, para a glória de Deus aqui no estado. Então, assim, estou aqui por 18 anos, então por isso que eu digo, eu sou uma baúcha, eu sou uma gaúcha genérica, eu não sou original, mas tenho aprendido a amar e procurado fazer da geografia do local onde Deus me deu um local que se torne frutífero para a glória do próprio Deus. Então, veja, o próprio Deus se interessa pela casa. E não adianta, minha querida, você espatifar tudo. Que tal você começar a perceber se você não tem sido uma mulher desacolhedora, uma mulher que espalha ao invés de ajuntar, uma mulher que os outros têm até medo de encostar, desde os da sua casa até os de fora. Uma mulher difícil. Por que você é tão difícil assim? Deus não lhe criou para você ser tão difícil assim. Nós não fomos criadas para dar trabalho, nós fomos criadas para acolher, para nutrir, para ouvir, para aconselhar. Olha, para gerar vida, né? Ah, Cíntia, mas eu já faço isso com os meus filhos, que bênção! Isso vai ficar um legado eterno, mas você pode alargar a tenda e colocar mais pessoas dentro dessa tenda para que você também se torne uma bênção na vida delas. Então, pare de espatifar as coisas, de destruir, de afastar. Tem mulheres que só afastam. Nós precisamos acolher, nós precisamos nos unir, nós precisamos aproximar. Quando preparamos, querida mulher, lares acolhedores, onde Cristo é o cabeça, onde Cristo é honrado, nós estamos, sim, criando aqui no mundo um reflexo vivo ou visível fisicamente também, né? Uma realidade eterna do invisível. Então, veja, é um reflexo físico e visível de uma realidade eterna e invisível, ou seja, um pedacinho do céu, literalmente. Como tem sido o seu lar? Silêncio. Avalie-se. Mas se eu perguntasse para os seus filhos, para o seu marido, porque às vezes é uma bênção até lá na igreja, mas dentro de casa, misericórdia, ninguém lhe suporta. Que tal você colocar a sua vida diante do Senhor e pedir para que Ele transforme? Para que Ele faça de você uma mulher mais feminina, uma mulher bíblica, uma mulher que busca essa feminilidade bíblica, e se você compreender isso, você vai poder ter um espírito manso e tranquilo. Nós já falamos sobre esse assunto no estudo anterior. Você vai poder encorajar o seu esposo, você vai poder respeitá-lo, você vai poder elogiá-lo, você vai ser uma auxiliadora idônea. E como mãe, você vai ser uma mãe amorosa, que não vai patrocinar o pecado. Ai, Cíntia, tudo é amor, né? Porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Então, veja, você deve ter suas convicções bíblicas e você não deve abrir mão disso, porque tem filho que engabela a mãe, não é assim? Ah, ele não está nos caminhos do Senhor, aí ele quer
trazer mulheres para dormir aqui dentro de casa. Não, é melhor aqui do que lá fora, presta bem atenção. Não patrocine o pecado, não financie o pecado. Ore, peça a Deus que possa iluminar a mente, que possa transformar a situação. Eu estou dando só um exemplo, tem vários exemplos aqui. Poderíamos citar vários exemplos. Você tem as suas lutas, os seus dissabores, o seu coração pequeno, mas Deus é fiel. Ele há de honrar a sua fidelidade também pela graça dele, né? Porque ainda que nós sejamos infiéis, ele vai permanecer fiel. Então, veja, nesse aspecto, a nossa feminilidade exibe e aponta para algo muito mais importante do que nós mesmas. Inclusive, a gente está aqui chegando no Dia das Mães e a mãe é tudo. Não, a gente não é nada sem Cristo. Se você é uma mãe sem Cristo, você é a mãe mais pobre da sua cidade. Mas se você é uma mãe que já foi alcançada por Jesus, você é a mãe mais rica da sua cidade, independente das circunstâncias. Vivemos, mulheres, em um mundo confuso, em um mundo caótico, onde estão contradizendo todas as funções que o próprio Deus criou para nós mulheres. E são funções leves, as melhores. Você está carregando um fardo que não é seu, porque você está dando ouvido a outras vozes. Deus tem nos dado a honra de criar lares que levem as pessoas a desejarem o céu. É assim que você tem criado os seus filhos? É assim que você tem influenciado? É assim que você tem se unido a outras mulheres que pensam desta mesma forma? Ou você tem se unido a mulheres que até dizem que são cristãs, mas que maquinam o mal? Porque mulher, ela tem influência quando ela quer fazer o mal, quando ela é tomada e quando ela é cega, espiritualmente falando, ela se une até com mulheres que ela nunca foi amiga, simplesmente para fazer o mal. Principalmente contra aqueles que estão na liderança. Aí elas se rebelam, aí elas falam mal, aí elas não aceitam nada, elas viram as feministas eclesiásticas. É incompatível, tem um estudo aqui dentro dessa série, a incompatibilidade da fé cristã com o feminismo. Então, você muito cuidado com o seu comportamento, talvez você não esteja nem se enxergando, talvez você esteja totalmente rebelde à feminilidade bíblica, vivendo de forma dissoluta, vivendo como se fosse cristã, com aparência de cristã, mas com atitudes mundanas. Então, muito cuidado. Quer casadas ou solteiras, nosso objetivo de mulher é, sim, preparar física e espiritualmente um lugar, um lar que convide e encaminhe as pessoas para um lar de verdade. Quer que eu repita? Quer seja você mulher casada ou solteira, o nosso objetivo de mulher é preparar, física e espiritualmente, um lugar que convide e encaminhe as pessoas ao lar, a um lugar acolhedor, a um lugar de aconchego. O seu lar deve ser um refúgio, o seu lar deve ser acolhedor, o seu lar deve gerar vidas e não destruir vidas. Então, pensa bem no que você fala, pensa bem como você se comporta, faz uma autoavaliação sobre a sua vida e prossiga. Terceira aplicação, tá tomando nota aí? Terceira aplicação, deseje ser prestativa. Olha aí. Prestativa, ou você é uma mulher prestativa? O feminismo convenceu a maioria de nós, mas não foi todas, que servir, ser submissa, cozinhar, limpar, criar filhos, até mesmo ajudar, são tarefas humilhantes, né? E acarretam as mulheres a um papel subserviciente, ou seja, abaixo, né? Ou até mesmo, por que não dizer, secundário. Então, quando pensamos em ser auxiliadoras, ou até mesmo a palavra ajudante, em ser ajudante, geralmente quando você diz assim, eu não quero ser ajudante, eu quero ser a principal, né? Parece que você imagina que ser ajudante ou ser auxiliadora é um papel secundário e que tem um outro que é muito mais importante, mas isso não é uma verdade bíblica. Isso é o que as feministas têm disseminado por aí. O ajudante, ele é dispensável, é bom tê-lo por perto, mas não é vital para a realização da tarefa. Essa é a fala delas. Embora essa seja uma ideia comum quanto ao valor e ao papel de um ajudante, não está de jeito nenhum alinhada
com o significado bíblico da palavra. O conceito de auxiliar ou de ser ajudante é usado em referência, inclusive, às 3 pessoas da Trindade. Veja bem, Salmo 54, 4, depois você lê lá. Diz que o Pai, ou seja, Deus, é o nosso ajudante. Uau! Sim, ele nos auxilia, ele nos socorre, ele nos ajuda. Também nos diz em Hebreus 2,16 que a pessoa de Cristo ajuda o seu povo, ou seja, é um auxiliador, é um ajudante, não é? Terceiro, o Espírito Santo também é o nosso ajudante. Depois você lê lá em João, capítulo 14, verso 16. Portanto, a ideia errada de uma posição ou uma condição inferior não faz parte, de forma nenhuma, da definição bíblica da palavra, de sermos, sim, chamadas para sermos auxiliadoras, ou adjuntoras, ou ajudantes, em relação ao nosso esposo, em relação à nossa função como mulher. Também a palavra não sugere que o ajudante seja mais forte, presta bem atenção, do que a pessoa que está sendo ajudada. Embora Deus seja muito mais forte do que nós, é claro, né? A gente sabe disso. A palavra simplesmente indica que quem precisa de um ajudante não tem como fazer o trabalho sozinha. Então, a gente precisa, sim, desempenhar essa função. O ajudante oferta exatamente o que falta à pessoa a quem ele vai ajudar. Então, ser ajudante, minha amada, é um aspecto fundamental. Ser auxiliadora é um aspecto fundamental do nosso design de mulher. Olha que coisa maravilhosa, que termo leve, não é pesado, não é desmerecedor, pelo contrário, não é desvalorizado, é simplesmente questão de função, de papéis, sobre aquele que é o design supremo e que nos fez para desempenharmos essa função tão especial. Esse chamado se aplica ao relacionamento da mulher com o marido e acreditamos que ele vai muito além do relacionamento matrimonial. Ele toma novas dimensões quando nós conseguimos colocar em prática dentro do nosso matrimônio, dentro do nosso casamento, o sermos auxiliadoras ou sermos ajudantes do nosso marido. Compreende? Existem muitas maneiras de ajudarmos, e presta atenção, e não atrapalharmos. Você, como mulher, não nasceu para atrapalhar a vida de ninguém. Presta atenção a isso. Então, existem várias maneiras de ajudarmos os homens que nos cercam. Nós podemos ajudá-lo como, Cíntia? Me diz aí. Leia lá depois Isaías 43, 7, Romanos 15, verso 5, 1 Coríntios 10, 31. Nós podemos ajudá-los a glorificar a Deus. Nós podemos mostrar Deus dentro da nossa casa, no nosso trabalho, para a nossa família, com os nossos vizinhos. Onde colocarmos a planta do nosso pé, onde Deus lhe colocar, floresça. Floresça. Seja bênção, se tu uma bênção, como nos diz lá em Gênesis. Também podemos ajudar dominando administrar a terra. Gênesis 1, 28, Salmo 8, 6, mandato cultural. Se trabalha fora, seja melhor funcionário. Agora, o que é que a gente vê? A maioria das mulheres dando maior trabalho. Tem muitos empresários que não querem mais nem contratar a mulher cristã, porque ela é tão cheia dos direitos, ela quer ler a Bíblia na hora errada, não lê em casa, aí quer ler no trabalho, na hora que era para estar trabalhando. Que é isso? Você não nasceu para dar trabalho. Outra forma da gente ajudar, honre a Deus por meio da pureza sexual. 1 Tessalonicenses 4, 5, 9, as feministas estão dizendo aí, ó, eu deixei de amar o amor diluído, o amor líquido, como a gente tem ouvido as expressões no dia de hoje. Que tipo de amor você tem tido? O de ficante, fica com um, fica com outro, aí esse não serve, aquele não serve, daqui a pouco você tem 6 maridos, 6 homens e nenhum foi seu. Não, minha filha, você não é pirulito não para passar de boca em boca. Um homem só lhe é suficiente. Ore ao Senhor, peça a Ele que sabe todas as coisas. Um homem de verdade, um homem bíblico, já que você se diz uma mulher bíblica, para que vocês constituam um lar e possam refletir essa luz de Cristo, glorificar ao Senhor. Podemos também ajudar, como, Cíntia? Sendo frutífero, né? E multiplicando espiritualmente, Gênesis 1, 28, Romanos 9, 8. Seja uma mãe de muitas.
Eu ganhei uma suculenta um dia desses, em alguma das visitas a uma família pastoral, e a suculenta chama Mãe de Muitas. E a esposa que me entregou disse assim: é assim que eu lhe vejo. Interessante que ela tem uma folha, ela é da família das suculentas, e vai caindo várias folhinhas, e no contorno dela vai nascendo várias outras folhinhas, contorna totalmente e vai enchendo assim ao redor. Que coisa mais linda! Você tem sido mãe de quantas? Você tem sido mãe espiritual de quem? Ai, Cintia, já tem os meus, não dou conta nem dos meus. A sua visão está curta, a sua visão está ofuscada e a sua visão não tem refletido a feminilidade bíblica, se você assim estiver pensando. Então, veja, as mulheres, cada uma de nós, fomos criadas para ajudar os homens a realizar o objetivo maior do Redentor, do próprio Deus, aqui nessa terra. Então, qual é o fim principal e supremo da mulher? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É para isso que você vive. As faculdades estão até hoje tentando descobrir. Há muito tempo a Bíblia já nos fala disso. E aí cessa a nossa busca de saber para que eu estou aqui. Por que eu existo? De onde eu vim? Quem eu sou? Você é quem Deus diz que você é. Você não precisa estar dando ouvido para essa loucurada de tantas vozes falando sobre a mulher, falando sobre a beleza. Aliás, o estudo da semana passada a gente falou sobre isso, né? A beleza duradoura da mulher, que vem de dentro para fora, não é uma beleza passageira, mas é uma beleza real. Isso não significa que todos os homens precisam de uma esposa e todas as mulheres precisam de um marido. Tem gente que tem o dom do celibato, bem, em verdade, é uma proporção menor, né? Mas tem. Significa que, nos grandes propósitos de Deus, homens e mulheres são necessários na realização do trabalho que Deus entregou aos seres humanos. E nós vamos prestar conta de cada um deles, certo? Agora vamos lá, o quarto aspecto e o penúltimo, né? Deseje deixar um legado. Que legado você tem deixado? Está tomando nota aí? Deseje, anseie deixar um legado. Aliás, todas nós deixaremos um legado, ou para o bem ou para o mal. Todas nós, quando esse corpo aqui tombar, nós seremos lembradas. Cíntia partiu. Cíntia significa o quê? Vai ter sinônimos sobre a minha pessoa, assim como vai ter em relação à sua. Que tal a gente pensar em deixar um legado de valor eterno? Se una a mim nesse sentido. Vamos deixar um legado. Qual é o legado que você quer deixar? Qual é o título que você quer deixar? Legado fica de geração, né? Legado fica para sempre, mesmo quando você já não estiver mais aqui. O melhor de todos os legados é que aqui existiu uma mulher de Deus, uma mulher de influência, uma mulher espiritual, uma mulher que adotou a muitos. Esse é o legado de valor eterno, porque para onde a gente vai não tem ferrugem, não tem a ferrugem não corrói, os valores eles são de valor eterno, não é de preço que nós estamos falando de valor, né? E pesquisas recentemente mostram que as mulheres são menos felizes hoje do que eram no início da Revolução Feminista, ou seja, é mais do que certo de que a gente vê a mulherada hoje muito mais cansada, muito menos produtiva e muito menos feliz. E isso, antes da Revolução Feminista, as mulheres eram muito mais felizes. Então, esse movimento está mais do que comprovado de que não nos serve para nada, porque ele é contraditório à feminilidade bíblica, ele é incompatível com a feminilidade bíblica. Nós não podemos nos deixar ser influenciadas e nos unir a essa ideologia ou correr atrás desses conceitos sutis que têm adentrado sorrateiramente aí na sua vida. É óbvio que as conquistas do movimento feminista não trouxeram a realização e o contentamento prometido às mulheres. A história prova que a felicidade não é fruto de um ideal cultural. O mundo feminino só entrará nos eixos quando nós entendermos, presta bem atenção, o objetivo supremo para o qual ele aponta. Época e cultura e circunstâncias mudam de geração em geração, não é verdade? Contudo, a Bíblia, a palavra de Deus, ela oferece um modelo completo de uma feminilidade que ultrapassa a lista de mesmices e comportamentos estereotipados. Ou seja, ela é o único caminho. A feminilidade bíblica é o caminho da mulher feliz, do sucesso. Vale a pena, amada mulher, nos esforçarmos para manter
e promover o design de Deus para as mulheres e transmiti-los a quem vem depois de nós, a deixarmos um legado de geração a geração, porque presta bem atenção, se nós fracassarmos nessa tarefa, as gerações futuras irão sofrer. Isso é a coisa mais certa. O modelo bíblico da feminilidade exige que passemos o bastão da fé à geração seguinte. Isso é lindo demais. Qual é o bastão que você tem passado? Qual é o que você vai passar? E quando nós falamos de legado, se nós queremos deixar um legado de valor eterno, é necessário que a gente já tenha começado desde ontem. O legado não se deixa na hora que morre. O legado ele é construído no decurso dos dias. Se queremos deixar um legado de valor eterno, devemos ter conhecimento bíblico. Como mulheres, devemos nos unir para que juntas nós possamos defender a feminilidade bíblica, para que os nossos filhos, os nossos netos não paguem o preço que nós estamos pagando pelo silêncio ensurdecedor no século passado da geração que simplesmente contemplou os que as feministas estavam falando. Então nós podemos sim nos unir, porque a mulher tem essa habilidade que o próprio Deus nos deu para combater o feminismo e defender a bandeira da feminilidade bíblica, porque juntas nós poderemos ir muito mais longe. E quando eu falo desse modelo de feminilidade bíblica, requer algumas coisas. Primeiro, que modelemos o que significa ser uma mulher cheia do Espírito. A gente ouve falar aí muita bobalheira, dizendo que ali é uma mulher cheia do Espírito, é uma mulher que fala assim, é uma mulher que fala assado. Biblicamente, o que é que nos diz? É uma mulher que vive de acordo com a sã doutrina, resumindo tudo. Aí você vai lá na série que nós temos aqui no canal da Mulher Reformada, sobre o referencial bíblico de Tito, capítulo 2, e você vai ver o que é uma mulher cheia do Espírito. É uma mulher que ama o esposo, né? Olha, eu convoco a vocês, mulheres maduras, que ensinem as mulheres mais novas, é o que nos diz Tito lá, capítulo 2, a partir do verso 3, a ensinarem, a amarem os maridos, a amarem os seus filhos, a serem boas donas de casa, a não serem caluniadoras. Aqui está uma mulher cheia do Espírito Santo. E em nenhum momento você vê lá falando que seja uma mulher que estribucha pelo chão, que seja uma mulher que... Não. Mulher que fala alto, uma mulher que fala grosso, uma mulher que só trabalha fora, uma mulher... Não existe dentro dos preceitos bíblicos essas qualificações. E mais, aí em Tito, no final do versículo 5, diz assim, para que a palavra de Deus não seja difamada, ou seja, quando eu não amo o marido, quando eu não amo os meus filhos, quando eu não sou uma boa dona de casa, e não fica se prevalecendo em cima do marido, hein? Mas é porque eu trabalho fora. Foi uma escolha sua, não foi? Seu marido trabalha fora, você trabalha fora, não tem pecado nenhum. Mas o preceito bíblico é para que você seja uma boa dona de casa. Que tal você organizar melhor a sua casa? Dar aquela faxina que está precisando, deixar cheirosinha, fazer uma comida com nutrientes que possam agregar ao nosso corpo e não ficar fazendo só o fast food, né? Só doando lá coisas que não vão ser saudáveis para o corpo. É um aspecto que parece ser de uma área só, inclusive verbalmente, na comunicação, mas que abrange vários termos em relação à nossa vida. Seja, sim, uma mulher sábia nesse sentido e se modele ao preceito bíblico. Também requer não apenas que nós, que primeiro nos modelemos ao que significa ser uma mulher cheia do Espírito, mas também requer que nós ensinemos proativamente a geração mais nova o que significa ser uma mulher verdadeira e como ter vidas que reflitam o Evangelho de Cristo. Não terceirize a maternidade, seja guardiã da sua casa, converse com as suas filhas. Nós já vivemos uma crise, né, um choque de gerações, porque tudo é diferente. E se nós não nos unirmos pela feminilidade bíblica, o feminismo vai adentrando dentro da nossa casa e nós vamos perder, sim, os nossos filhos. Tenha tempo para o culto doméstico, tenha tempo para mostrar Jesus nas ações, converse com suas filhas, né? Diga a elas que é bom casar, que o casamento é de Deus, que maravilha que é poder ter a nossa casa, ser boas donas de casa, respeitar o nosso marido, mas não apenas fale, viva isso que você está falando, tá bom? E o último ponto, para a gente encerrar esse estudo de hoje, deseje, amada mulher, fazer a diferença. Você tem feito a diferença aí onde você está?
cada mulher tem a sua esfera de influência dentro do qual exerce certo poder para o bem ou para o mal. Você tem sido influente, você tem feito a diferença para o bem ou para o mal? Todos nós fazemos diferença. A minha pergunta é, de que lado você está? Se você estava, até antes desse estudo, fazendo a diferença para o mal, eu quero te convidar a se unir a nós e defendermos juntas a feminilidade bíblica. E para isso você precisa ter conhecimento bíblico. Mas, Cíntia, eu não entendo nada da Bíblia. Então, que tal você já começar tendo uma caminhada bíblica? Olha aqui, podemos encaminhar para você um custo maravilhoso. Você pode entrar em contato 051 9 8111 9571. Lê a Bíblia inteirinho em um ano. Dá tempo. Ah, mas já começou o ano. Mas dá tempo você começar. Nunca é tarde para recomeçar. Tem explicação diária de cada capítulo da Bíblia. Não tem. Aqui está o manual. O manual de dar certo, o segredo para dar certo. Então você não pode ficar de fora. Não é maratona. É uma caminhada bíblica. Não tem como você fazer a diferença. Não tem como você lutar pela feminilidade bíblica se você não é uma mulher bíblica. É uma coisa lógica. Não é uma coisa lógica? Veja o que eu não estou dizendo. Se você não for para a igreja. Tem muita mulher que vai para a igreja, mas ainda não se converteu. O comportamento não condiz com a palavra de Deus. E é bom você se avaliar. É bom você se avaliar. Mas uma caminhada bíblica vai clarear, vai nortear. E você, com certeza, vai querer se juntar a mim e a tantas outras mulheres para que nós possamos lutar pela feminilidade bíblica, né? Então, sem dúvida, existe essa consequência quando nós nos juntamos, porque Deus nos deu essa influência, né? Quando nós nos juntamos, quanto mais nós nos unirmos pela feminilidade bíblica, maior e melhor será o resultado. A sociedade, como eu falei para vocês antes, testemunhou de camarote no século passado, quando sentiu o impacto causado pelo movimento feminista. Nós não queremos, eu não quero ficar de camarote, é por isso que eu estou aqui. Eu poderia estar fazendo tantas outras coisas que Deus tem me dado para fazer. Eu ainda não desisti, eu ainda estou aqui, trazendo semanalmente estudos bíblicos para vocês. Meninas, isso aqui dá uma trabalheira, vocês não têm ideia. O estudo não se resume simplesmente nessa 1 hora, não. Tem toda uma preparação antes, durante e depois. Né? Aqui não é um estúdio profissional. Imagina, eu preciso estudar os assuntos antes. Eu não tenho aqui uma tela onde eu estou me acompanhando, não. Eu preciso estudar, eu preciso tirar as lições principais. Eu preciso depois saber passar isso aí. Tudo vem de Deus. E Deus também sempre coloca pessoas para nos ajudar, né? Para nos dizer, isso aqui ficou legal, isso aqui foi muito bom. E isso tudo é muito bom da gente ter também esse retorno para que a gente consiga melhorar cada vez mais. E aí, o que é que eu faço? Não, ainda vamos continuar. Então, presta atenção. Chegou a hora de fazermos exatamente um movimento diferente do que a geração do passado, do século passado, fez, que foi assistir de camarote. Chegou a hora da gente se unir, da gente se juntar para defender a feminilidade bíblica. O resultado vai ser muito maior. Nossa oração é que, pelo poder do Espírito Santo, mulheres como você, temente a Deus, ele possa impedir a desintegração dos gêneros sexuais diferentes, da sexualidade, do relacionamento homem-mulher, dos padrões morais, do casamento e da família. E que eu e você possa influenciar a sociedade rumo ao bem e à fé, ou seja, juntas pela feminilidade bíblica. Não quero terminar esse estudo simplesmente por terminar, mas desafiando você a se posicionar e fazer a diferença aí. Aproveita a geografia onde Deus lhe colocou. Eu aqui, você aí. E juntas, com o mesmo propósito, poderemos glorificar o nome do nosso Deus, dissolver essa ideologia feminista e termos um resultado muito maior da feminilidade bíblica, dos desdobramentos disso dentro do nosso lar. Eu espero que você não simplesmente termine esse estudo e deixe as coisas como estão, mas que comece a ter um olhar atento e observe o que é que está sendo dito por aí. Eu oro para que você dê um passo adiante, para que você se envolva e ajude, sim, a mim e a tantas outras mulheres de maneira firme e decidida no avanço dessa contra-revolução serena chamada feminismo.
Nós precisamos e temos plena convicção de que se Deus for adiante de nós, nós teremos bom êxito e que juntas nós podemos sim lutar e ver resultados maiores pela feminilidade bíblica, para que os nossos filhos e a futura geração não paguem um preço tão alto como que nós estamos pagando nos dias de hoje. Que Deus em Cristo te abençoe e que Ele nos conceda a graça e responda as nossas orações, para que nós possamos ser mulheres espiritualmente bíblicas também. E agora, antes de a gente encerrar, eu quero deixar abracinhos muito especiais, que vai abranger quase todas vocês, sem precisar nem falar o nome. Está chegando o Dia das Mães, e o nosso abraço especial vai a você que é mãe, mãe biológica ou mãe espiritual. Que riqueza, que dom maravilhoso que Deus nos deu, né? A forma de nutrir, de ser acolhedora, de ser geradora. Então, meu abraço especial a você que é mãe, porque o nosso desejo é que você não desista nunca, jamais, de orar pelos seus filhos. Não tem alegria maior para uma mãe cristã do que saber que os nossos filhos andam na verdade. Que Deus nos dê essa graça e que a gente possa contemplar ainda nessa vida, ver os nossos filhos vivendo assim. E aí eu não poderia ficar apenas no geral, e eu vou citar apenas 2 nomes. Mainha, que Deus continue abençoando a sua vida. Sou uma filha muito feliz. O legado que a senhora tem deixado na minha vida é de valor eterno. Obrigada por ser a mãe que a senhora é. Em todo o tempo, sempre esteve presente. Uma mulher batalhadora, uma mulher corajosa, uma mulher proativa, né? Gente, até hoje eu tento acompanhar ela. E olha que eu ando rápido, mas os passos dela são bem maiores do que os meus, apesar da idade, né, mãe? Então, ó, amo a senhora, recebo o meu abraço aqui, saudoso, do tamanho do Rio Grande do Sul até a distância aí da Bahia. Viu, dona Juraci? Estou com saudade, logo, logo a gente se vê, se Deus quiser. E uma outra mãe que Deus me deu é a minha sogra, né, dona Helena? Que Deus continue abençoando a sua vida. Graças a Deus temos uma caminhada muito feliz, respeitosa. Gente, ter sogra é uma bênção. Eu estava dando uma olhada na Bíblia, os problemas maiores bíblicos que a gente vê era com o sogro. É brincadeira. Não era com a sogra, não. Olha lá Noemi e Ruth, né? Então, dona Helena, feliz Dia das Mães. Que Deus continue abençoando. Lhe encha de saúde física e espiritual para que a senhora continue contando seus dias na presença do Senhor. Eu tinha vários outros nomes separadinhos aqui, mas de forma especial eu vou deixar o abracinho para cada mãe. E na próxima semana eu vou poder assim citar alguns nomes daquelas que têm nos acompanhado, que têm deixado um recadinho aí no chat, tá bom? Que Deus em Cristo lhes abençoe. Um forte abraço e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Até lá!